A dor da traição é um dos tipos de traumas mais comentados e que podem trazer sentimentos negativos inestimáveis na vida das pessoas que passaram ou passam por essa situação em suas vidas. Sabemos que superar uma traição, seja de um relacionamento amoroso, amizade ou qualquer outro tipo de relação, não é fácil. Mas é possível resignificar os sentimentos que essa situação provoca e não deixar que eles te impeçam de construir relações sadias e agregadoras. Se você achava que era impossível esquecer uma traição, estava certo. Mas ela não deve ditar como devem ser suas relações interpessoais, tornando-o inseguro e desconfiado para o resto da vida. Descubra como conceder uma outra direção a esses sentimentos negativos com esse vídeo que preparei para você. Provavelmente você já deve ter passado por alguma situação que te magoou e marcou. Alguém que você confiava plenamente fez algo que traiu a sua confiança e isso te abateu de uma forma inesperada. Esse tipo de acontecimento certamente gerou um trauma, isto é, uma memória dessa situação que volta e meia acaba vindo à tona e criando limitações quanto às novas relações que tem de construir. A traição machuca. Descobrir que o parceiro ou a parceira é infiel é um dos momentos mais difíceis da vida de alguém. As emoções que surgem após a descoberta da infidelidade podem causar estragos no emocional de quem foi traído e de quem traiu também. Vivemos cercados por situações assim, seja na vida real ou em meios de entretenimento, encontramos casais feridos por uma traição e com isso algumas ideias únicas sobre o amor. Por exemplo, uma mensagem que é corriqueiramente transmitida em filmes e livros e novelas é que o relacionamento que supera a infidelidade é forte. Nem isso foi capaz de abalar o laço entre os parceiros. É o que parecem dizer. Outra noção é que os homens traem mais que as mulheres. Portanto, ela precisa perdoar o parceiro ou viver à espera de um deslize dele. Muitas vezes, essas concepções moldam o pensamento das pessoas. Mas será que são mesmo verdadeiras ou ajudam a cuidar da saúde mental nessa situação difícil? A mente de quem é traído, como fica? A pessoa traída pode responder à traição de diversas maneiras. A sua forma de enxergar a situação depende do sentimento nutrido pelo parceiro e do estado do relacionamento. No entanto, mesmo que este esteja péssimo, saber que foi traído nunca é fácil. A traição simboliza quebra de confiança e ausência de respeito com o próximo. Afinal, existem maneiras de melhorar o relacionamento e de terminá-los sem causar dano ou qualquer sofrimento emocional ao próximo. Então, por que o parceiro escolheu machucá-lo dessa forma? Quando a infidelidade acontece, o traído passa por um período de luto. Como algo muito importante é perdido, o pesar é semelhante ao de quando alguém amado morre. As emoções são tão intensas que podem causar um trauma emocional. Além disso, as crenças da pessoa traída em relação aos relacionamentos podem sofrer mudanças radicais. Ela pode passar a desacreditar no amor, não ver mais sentido no casamento ou em relacionamentos longos, ou crer que é impossível confiar em alguém de verdade. Seus sonhos, planos para o futuro e expectativas também são danificadas bruscamente. O processo de superação de cura da traição tende a ser longo para a maioria das pessoas. Dependendo das reações da pessoa traída, pode ser menos dolorido e demorado. Porém, dificilmente é feito sem pelo menos um pouco de dor emocional. Então, como a pessoa traída pode reagir? Um dos principais é a raiva. A pessoa traída pode ser dominada por uma fúria cega, reagindo à descoberta com violência. Brigas físicas e verbais são esperadas quando a raiva é predominante. Dependendo da situação, a agressividade pode escalar e até mesmo causar uma tragédia.
É compreensível sentir raiva no momento da descoberta, ou dias, semanas após o ocorrido. No entanto, ela precisa ser controlada para não prejudicar a pessoa traída nem quem traiu. Por mais que essa última tenha errado em trair, reagir com agressividade pode fazer o traído se arrepender de ações ou palavras ditas no calor do momento. Outro fator é a descrença. Pessoas que descobrem a traição por meio de outras fontes, como amigos ou vizinhos, costumam reagir com incredulidade. Será mesmo que a infidelidade aconteceu? Como saber se fulano ou fulana não mentiu? A descrença também pode surgir quando a pessoa que traiu revela o que fez abertamente. Mesmo quando há provas, como fotos e vídeos, o traído não quer aceitar a realidade. Afinal, ela causa dor. A imagem construída do parceiro é abalada ou totalmente destruída, refletindo na confiança da pessoa traída. Ela pode questionar suas decisões, perguntando-se como não viu algo tão óbvio ou como escolheu ficar com alguém capaz de magoá-lo dessa forma. Outro ponto é a tristeza. A infidelidade no relacionamento é triste. Ela é sentida, sobretudo quando o traído reconhece as suas perdas, o parceiro que tanto amava, a relação a que se dedicou e uma coletânea de planos para o futuro. A tristeza faz com que reflita sobre os momentos bons e se pergunte se conseguirá perdoar o outro. Ela pode causar depressão quando acentuada. Outro fator é a culpa. Ser alvo de uma traição é tão complicado que a pessoa traída pode atribuir a culpa da atitude do outro a si mesma. Começa a pensar se não fez algo para afastar o parceiro e se não criou expectativas altas demais para o relacionamento, causando a situação desagradável. Embora seja reconfortante criar desculpas para justificar o comportamento da pessoa amada, é importante reconhecer que cada um possui responsabilidade por seus atos. Ninguém deve assumir a responsabilidade por comportamentos ou decisões de terceiros. E a mente de quem trai? Por que as pessoas traem? Não é fácil terminar um relacionamento ou casamento ruim do que ser infiel e causar um sofrimento imensurável para o parceiro? São várias as razões que motivam as pessoas a serem infiéis. Apesar de termos o desejo de ver quem trai com maus olhos, é preciso lembrar que todos nós somos passíveis de cometer erros. Nem sempre a pessoa que trai quer arruinar a vida do parceiro ou fazê-lo sofrer. Por mais difícil que seja enxergar a infidelidade no relacionamento sem a influência das emoções, precisamos analisar cada caso de acordo com a sua realidade. As motivações para traição podem ser diversas, entre elas o tédio, indiferença do parceiro, a solidão, vingança por alguma atitude do parceiro, busca por atenção, sentir-se menosprezado pelo parceiro, excitação por ser algo proibido ou uma aventura sexual, vontade de terminar o relacionamento, mas não tem coragem. Vou explicar algumas questões mais pontuais na visão da psicologia. A intenção não é convencê-lo a tomar uma decisão precipitada, mas sim esclarecer dúvidas que podem estar causando sofrimento. Primeira pergunta: por que os homens traem? A ciência explica que os homens traem mais que as mulheres porque possuem maior capacidade de separar o sexo do amor, assim concretizar a traição ou traições. Além disso, não costumam pensar nas consequências e têm mais confiança que conseguirão escapar da situação, caso sejam pegos. Geralmente, quando o homem trai, ele busca prazer ou atenção em outra parceira. Outra pergunta: por que as mulheres traem? Já as mulheres tendem a estabelecer um laço afetivo com a pessoa escolhida para a infidelidade. Elas estudam mais as suas possibilidades e geralmente traem somente quando o relacionamento atual está ruim. No entanto, as mulheres mais jovens costumam trair para satisfazer suas necessidades emocionais e sexuais, da mesma forma que os homens fazem. Quando a traição ocorre uma vez e é perdoada, o parceiro trai de novo? Cada caso é um caso. A pessoa que trai pode tê-lo feito em um momento de espontaneidade,
sem considerar as consequências motivadas pela excitação e o fator proibido da traição. Assim que é revelada, seja por outras pessoas ou por quem traiu, ela pode se sentir culpada e nunca mais repetir esse comportamento. Da mesma forma, pode trair novamente, confiante por ter sido facilmente perdoada. A incapacidade de terminar um relacionamento ruim, seja por medo ou vergonha, também pode motivar outra traição. Em nossa sociedade, o pensamento que o homem pode trair quando quiser ainda circula entre alguns indivíduos, famílias e comunidades. Essa forma de pensar tem raiz em crenças como o homem é um ser mais sexual que a mulher, ou o homem procura fora de casa o que não encontra em casa. Dessa forma, a infidelidade masculina é mais aceita por mulheres que pensam assim. A aceitação dá a entender que tudo bem se o parceiro trair. Como lidar com a traição, então? Como perdoar um parceiro infiel? É possível fazer e dar continuidade ao relacionamento sem que esse seja abalado? Como a pessoa traída deve agir para evitar sofrimento emocional? São muitas as perguntas que rodeiam a infidelidade nos relacionamentos amorosos. A verdade é que não existe uma resposta universal capaz de satisfazer todas as pessoas que já foram traídas. Aceitar ou não que foi traído, bem como perdoar ou não o parceiro, são decisões que devem ser analisadas com calma, levando em consideração as emoções e os planos para a relação. Muitas vezes você pode até acabar tentando não lembrar, mas é quase impossível esquecer. E o porquê disso acontecer? O trauma é uma reação que nosso cérebro tem para nos proteger de novas experiências que possam ser igualmente dolorosas. É como se fosse uma defesa do nosso organismo bloqueando invasores. Neste caso, nos privando de sentimentos e emoções semelhantes para que não sejamos atingidos novamente e tenhamos uma nova vivência de sofrimento. No entanto, te desafio a pensar nessa situação por outro ângulo. Será que conseguimos evitar que uma traição aconteça? Talvez você responda essa pergunta dizendo que sim, que basta não confiar mais nas pessoas. Mas o que vou te dizer agora vai mudar completamente a sua forma de pensar. Não confiar nas pessoas continua não impedindo que sejamos traídos. Na realidade, a traição de uma pessoa está fora do nosso controle. Não podemos impedir que alguém traia nossa confiança, mas podemos impedir que essa traição tenha um efeito limitante em nossas vidas. E como fazer isso? Construindo a inteligência emocional. Durante os temas que abordei ao longo do canal, estou sempre falando e tratando sobre como a inteligência emocional é responsável por nos fazer vencer os nossos maiores desafios. Para entrarmos nesse tópico, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Quando passamos a treinar nossa inteligência emocional, percebemos que nossas emoções não estão mais sob o controle da nossa vida, mas sim nós mesmos. O que acontece com a maioria das pessoas que não possuem inteligência emocional treinada é que, ao serem vítimas de uma traição, elas acabam não conseguindo dissolver o acontecimento em autoconhecimento e também não se dedicam a entender o que a situação pode ensiná-las a respeito de suas próprias vidas. As pessoas que não conseguem lidar com seus sentimentos acabam limitando a vida, se deixando levar por emoções básicas como o medo e raiva, permitindo que sentimentos como o rancor contaminem novas experiências. A inteligência emocional ensina como resignificar esses sentimentos, agregando comportamentos impulsionadores para a pessoa ir em busca de relacionamentos verdadeiramente valorosos. A traição pode acontecer em qualquer esfera da vida, no trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, na família, e não adianta tentar se prevenir dela. Que controle temos sobre o outro? O que é necessário é se fortalecer a partir de pensamentos e sentimentos saudáveis para que esse tipo de situação não abale a sua busca por uma vida sadia e plena em relacionamentos.
Que tal algumas dicas de como superar a traição? Separei algumas delas que podem ajudar você a entender como determinadas mudanças de mentalidade podem gerar sentimentos mais confiantes e comportamentos melhores para a superação da traição. Preparados? Então vamos começar! A primeira dica é expressar seus sentimentos. Dependendo do caso, expressar o que você sente para quem te magoou pode ser uma excelente forma de começar a liberar esses sentimentos, que ao reprimi-los podem tornar seu comportamento negativo nos próximos relacionamentos que vier. Externar o que sente para amigos, família ou pessoas de confiança na sua vida podem ajudar a entender melhor o que aconteceu e avaliar numa outra ótica o que fazer em relação a isso. Tentar ser forte sem antes se expressar pode gerar uma falsa sensação de que você resolveu o problema. O trauma tem o poder de ficar guardado por uma vida inteira se você permitir. Sabemos que você não quer. A segunda dica é não generalizar todas as pessoas. Achar que as pessoas vão agir com você da mesma maneira que quem te magoou é um grande engano. Isso impede que você viva novas experiências que te tragam sentimentos bons e de motivação para continuar seguindo em frente. Se for preciso, tire um tempo para você. Não tente se relacionar com ninguém logo depois do acontecido para que as mágoas não atinjam pessoas que não estão envolvidas na história e isso te magoe ainda mais. A terceira dica é não se culpar. É comum que sintamos culpa por não termos previsto o que ia acontecer, ou então por termos confiado em uma pessoa que não merecia o nosso crédito. Entretanto, isso não é culpa sua. O melhor que você pode fazer por si mesmo é entender que fez o melhor para mostrar a sua melhor versão. Se a pessoa não soube valorizar, é algo que apenas ela pode resolver. A quarta dica é aprenda a perdoar. Desculpar alguém é uma das tarefas mais difíceis de fazer, pois estamos tão feridos que não conseguimos pensar nem em conceber tal ideia. Porém, quando você se sentir mais fortalecido, pense a respeito. Uma das formas mais efetivas e significativas de curar um trauma e superar a dor da traição é com o perdão. Perdão não é concedido da noite para o dia. É preciso trabalhar a inteligência emocional a fundo para perceber que tais atitudes são libertadoras e agregam bem-estar para quem busca resignificar seus pensamentos. Com pensamentos transtornados, sentimentos são modificados positivamente, trazendo comportamentos de compreensão, compaixão e liberdade para que se viva a vida a partir de uma nova consciência. É passar a ver as coisas com bons olhos. Se não se sentir confortável, você não precisa conversar com a pessoa sobre o seu perdão. Você pode mentalizar ou escrever em um papel como uma forma de trabalhar esse pensamento e sentimento diariamente. A última dica que dou nesse vídeo é que você foque em você mesmo. Um dos principais pilares atingidos na vida de uma pessoa após ser traída é a autoestima. Por isso, busque formas e situações que te tragam motivação e alegria, para que consiga prosseguir com a sua vida confiante em vencer e superar a traição. Faça atividades que te deixem relaxado, busque se distrair e esteja em contato com você e quem você é, o máximo que puder, de forma a entender que a única pessoa que pode fazer o melhor na sua vida, bem como manter elevada a autoestima, é você mesmo. Superar o trauma da traição é um desafio para muitas pessoas. Voltar a confiar ou então superar a dependência emocional que esse processo pode gerar é preciso ser trabalhado com inteligência emocional. Superar a dor da traição faz muitas pessoas duvidarem de sua capacidade em seguir em frente. A confiança fica abalada não apenas por outras pessoas, mas sobre si mesmos.
Porém, quando se conhece e entende mais sobre o poder da inteligência emocional nesse processo, superação passa a ser possível e alcançável. Em âmbito amoroso, a descoberta de uma traição é capaz de transformar qualquer relacionamento amoroso, seja namoro ou casamento. A vida do casal pode mudar para melhor ou piorar consideravelmente, mas com certeza nunca mais será a mesma. Por isso, é importante não cair em estado de negação e encarar os fatos de frente para conseguir resolver a situação. A traição em qualquer tipo de relacionamento é sempre acompanhada de muita dor e tristeza para o traído. Os sentimentos de negação e de falta acarretam em uma profunda tristeza em que parece impossível de ser superada. Dúvidas e incertezas passam a assombrar a mente da vítima, tornando-o prisioneiro da infelicidade. É normal, neste momento, surgirem reações violentas e involuntárias. Além disso, uma traição amorosa pode levar a pessoa a sofrer transtornos psicológicos, como a depressão. Desta forma, estes traumas violentos desencadeiam processos mentais e emocionais difíceis de lidar. É importante pensar que o perdão não deve ser confundido com ficar indiferente ao que aconteceu ou ainda aceitar a pessoa de volta. O perdão deve ser encarado como se libertar da mágoa para ter uma vida leve e plena. Com o perdão, você pode verdadeiramente seguir em frente com a pessoa ou sem ela. Perdoar não é o mesmo que conceder permissão ao parceiro para trair ou aceitá-lo de volta em sua vida. O perdão beneficia quem foi traído porque promove a libertação de emoções e de sentimentos desagradáveis, os quais fortalecem o apego da pessoa à situação dolorosa. Além disso, quem perdoa o parceiro infiel tem todo o direito de expressar as suas preocupações e fazer mudanças sensatas na dinâmica do relacionamento, até que as feridas sejam curadas. Apenas não é legal aceitar o parceiro de volta e torturá-lo emocionalmente, fazendo-o sofrer por ter escolhido trair. É preciso ser honesto tanto consigo mesmo quanto com o outro ao perdoar. A vingança pode soar atraente na hora, mas não é o caminho certo para reconstruir a confiança perdida. Se ambos os parceiros não têm essa intenção, a melhor decisão pode ser terminar o relacionamento. Ser traído certamente não diminui as oportunidades de reencontrar o amor de ninguém. Agora, se quem traiu foi você, pedir perdão por ter causado sofrimento e conversar com sinceridade com o parceiro ou a parceira é a atitude mais honrosa nessa situação. Caso seja muito difícil encontrar uma solução, é possível fazer terapia para descobrir a opção menos agressiva para a sua saúde mental. Conversar com um psicólogo também pode fazê-lo se sentir melhor, seja você o traído ou quem traiu. E você, me conta aqui embaixo, já passou por isso na vida? Já foi traído alguma vez? Seja no âmbito amoroso, em relacionamentos de amizade ou familiar? E você já traiu alguma vez na vida? Me conta aqui embaixo, eu vou ler cada um de vocês. Eu fico por aqui, deixando aquele super abraço, aquele mega beijo e até a próxima, se assim Deus nos permitir.